Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e nós estamos dando início a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Essa plataforma que tem tido aí um engajamento significativo pelas importantes informações sobre saúde que, junto aos profissionais que nós temos convidado, o que nos deixa muito felizes. E todo esse trabalho aqui é justamente pelo compromisso que a Beneficência Portuguesa tem com a saúde das pessoas. E dando início à campanha Novembro Azul 2025, teremos aí no dia 28 a grande partida Médicos versus Pacientes. Também teremos o nosso Futebol Society feminino, Esposas em Campo versus as profissionais de saúde, dia 28 de novembro, a partir das 18h30, imperdível. E falando sobre a campanha do Novembro Azul, nós observamos aqui um alerta para o aumento de 32% nos atendimentos a adultos de até 49 anos. O diagnóstico precoce pode curar mais de 90% dos casos, mas tabus ainda afastam homens do consultório. Sobre tudo isso e muito mais, nós vamos estar falando agora com o médico urologista que já está aqui conosco, presidente da Beneficência Portuguesa, Ademir Pessana. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Feliz também, Paula. Você falou aí da nossa felicidade de poder trazer grandes profissionais no podcast da Beneficência, mas esse programa é para isso, é um programa educativo e preventivo. E hoje tem aqui o nosso médico, né? Acho que o que mais opera aqui, próstata, na Beneficência Portuguesa, o Dr. Thales Vieira Gonçalves, né? Um prazer muito grande. Nosso convidado, muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, né? Pô, uma honra, né? O trabalho o hospital que eu trabalho, que eu faço parte da equipe, e que a gente, com certeza, é o hospital que mais faz cirurgia de câncer de próstata na Baixada, em primeiro lugar, assim, comparado ao segundo. A gente tem uma média aqui de 8 cirurgias mensais de câncer de próstata. Doutor Thales. 32% aumentou, Paula? Preocupa, né, doutor? Preocupa, hein? Porque esses dados aumentando tanto, isso é real, doutor? É que, na verdade, o câncer de próstata sempre foi uma doença muito comum, né? Inclusive, é o câncer mais comum que tem, tirando de pele e não melanoma, né? Que é aqueles de sol, que a gente quase não considera como câncer. Segundo lugar, o câncer de mama, né? Então, o câncer de mama ele é comum, mas é menos comum que o de próstata. Porque, na verdade, o câncer de próstata é uma doença genética. Poucas coisas interferem ou aumentam a chance, como o cigarro no câncer de bexiga, o cigarro no câncer de rim. O de próstata é genético. Então, o que está acontecendo é um diagnóstico mais precoce. A gente está conseguindo fazer diagnóstico em homens mais novos, que talvez teriam câncer mesmo assim, só que fariam um diagnóstico mais tardio, com 60 anos e tal. Então, como os homens estão começando a ir mais cedo no urologista, a gente consegue fazer esse diagnóstico mais cedo. E tem coisas que aconteceram que ajudam muito, né? Acho que o homem está criando consciência, graças a Deus, né? Antigamente, quando eu comecei, a gente via muito homem novo ir com a mulher do lado, assim, parado, assim, falando. Hoje o homem vem sozinho, fala que veio porque está preocupado, porque conhece alguém que teve a doença. Tem muito trabalho que obriga a vir também, né? Que é legal fazer os exames. Isso é ótimo. Aí eu acho que esse aumento da porcentagem não é em si um aumento da frequência do câncer, é mais um diagnóstico mais precoce. Conscientização que vai crescendo. Notícia, programas assim como esse, Novembro Azul, Outubro Rosa, isso ajuda muito, dá longevidade às também, pessoas. Né? No câncer de próstata, especificamente, a campanha ela é muito importante, talvez mais do que nos outros. Por quê? Porque o câncer de próstata é uma doença que não tem sintomas. No câncer de mama, a gente orienta muitas mulheres a fazer autoexame, porque no autoexame você consegue detectar um nódulo. De próstata não tem como. Então, se você urinar mais assim frequentemente não é um sinal? Não. Na verdade, o que altera aquela bexiga nervosa não é sinal também? Não, isso é um sinal de um crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata ele é assintomático. Ele é assintomático até o ponto que ele saia da próstata. Aí ele vai muito para o osso. Então a gente tem metástase óssea, que é dor. Então, pode invadir a bexiga e nesse caso pode dar aumento da frequência urinária. Mas o câncer de próstata inicial, que é o que a gente quer detectar, ele não tem sintomas. Então, se o homem não procurar ativamente o urologista, ele não vai descobrir. E se ele tiver um PSA baixo já, ele não precisa seguir? Não, precisa. O PSA já mostra que ele está bem? Primeiro ele precisa fazer o PSA, né? Esse é o grande problema, né? É os homens que não procuram o urologista.
Na verdade, o câncer de próstata era um antes do PSA e depois outro depois do PSA. Só que o PSA, quando ele foi inventado, o PSA é uma enzima, uma proteína, que ela aumenta quando você tem lesão celular da próstata. Então a gente costuma falar que ele é um exame órgão específico ou doença específica. Então ele aumenta em doenças da próstata, como hiperplasia, infecção, trauma, o orgasmo aumenta o PSA. Por isso, quando o homem vai fazer, tem uma lista de coisas que ele não pode fazer, né? Atividade física, relação sexual. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Então, não é específico. O pessoal achou que quando descobriu o PSA, a gente ia conseguir tratar todo mundo, mas não é. Ele, longe de ser, mas é uma arma muito importante. Mas é claro que não é só ele, né? O toque também é importante, né? Doutor, o que exatamente é o câncer de próstata e por que ele é tão comum entre os homens? O câncer de próstata é uma doença, é um adenocarcinoma, né? Quando a gente fala em câncer, dos cânceres da urologia, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de testículo, geralmente a gente tem um ou dois tipos histológicos mais comuns, 2 ou 3, né? O de próstata não. De próstata é um tipo, é o adenocarcinoma de próstata, é o mesmo tipo. Só que a mesma doença pode ser dividida de várias formas, né? O câncer de próstata a gente tem uma classificação que hoje a gente usa um que chama ISUP, que é uma classificação que vai de 1 até 5. ISUP? ISUP, que é o antigo Gleason, né? De 1 até 5, sendo que o 5 é o tipo mais agressivo e 1 é o menos agressivo. Então o homem pode ter de todos os tipos, 1, 2, 3, 4 ou 5. É o diagnóstico da biópsia que a gente faz, né? Da biópsia. Da biópsia. E aí a gente tem uma estratificação que vai pela biópsia, que é de 1 até 5, e pelo PSA. Que o PSA é um exame de sangue que a gente usa como rastreio. Igual eu estava falando, o PSA pode aumentar por diversos motivos. O PSA normal, que a gente considera normal, é quando ele está abaixo de 4. 4 é o valor nosso hoje, que já foi 2, hoje é 4. Mas não quer dizer que se estiver acima de 4 também você tem câncer de próstata, né? Eu costumo falar que o PSA é um vídeo, não uma foto. Então o importante é ver se ele está aumentando durante os anos, né? Se você tiver um PSA acima de 10, a gente já começa a pensar numa doença um pouquinho mais agressiva. E acima de 20, já que a doença não está mais na próstata, né? Então, por isso que é importante fazer o PSA. E o câncer de próstata é uma doença genética, essa aqui é a encrenca, né? Como é que faz se ele está 0,9, 0,7 para ele não chegar a 20? Só medicamentoso o tratamento? Na verdade, se você tiver câncer de próstata, seu PSA vai aumentar. A questão é você descobrir antes de chegar a 20. Raramente a gente... Aí o tratamento Então, como é que ocorre? Geralmente ele não aumentar. Geralmente o PSA no câncer de próstata ele aumenta 0,75 por ano. Entre 0,75 e 1. Então, se você tem um PSA de 2 hoje e ano que vem dá 20, isso provavelmente não é câncer de próstata. É uma infecção da próstata, que são causas que aumentam o PSA muito rápido. Então, o câncer, na maioria das vezes, o câncer de próstata ele tem um aumento progressivo do PSA. Claro que tem casos diferentes, tem casos de cânceres mais graves, mas isso é exceção. A gente leva a medicina sempre no que é comum e deixa a exceção um pouquinho de lado. Então, se você consegue fazer o diagnóstico no meio do caminho, tá tudo bem, entendeu? Então, hoje a gente não tem o que fazer, por enquanto, para evitar que você tenha câncer de próstata. Igual a gente tem no câncer de bexiga, por exemplo. Se você parar de fumar, Quando a gente fala prevenção, é errado. Não? É errado, né? Isso no câncer de próstata é errado. No câncer de mama, por exemplo, o autoexame, ele previne o câncer de mama. Porque pode ter um nódulo benigno ou pequeno que pode virar câncer, certo? O câncer de próstata não tem prevenção ainda, porque a gente tem um diagnóstico precoce, né? É isso que a gente faz. A campanha é para um diagnóstico precoce. E no toque, quando o médico... O toque é o bicho papão, né? Coloca... o que ele sente? Ele que ficou a glândula ficou mais dura ou mais... Como é que ele sabe? O que ele vê nesse exame no toque? O que ele sente? Como é que é? Igual a ponta do nariz, a ponta do lábio? Como é que funciona? Quando está bom ou quando não está bom? O toque, ele vem de antes do PSA, certo? O PSA é um exame mais novo que o toque. Então, antigamente, na época que meu pai era urologista da idade, que não tinha PSA, o diagnóstico era feito por alteração do toque, certo? Só que hoje a gente sabe que tem uma porcentagem alta de pacientes que têm câncer de próstata e tem o toque normal. Então, o toque ele não necessariamente precisa ser positivo para ter câncer de próstata. Na verdade, o diagnóstico de câncer é feito pela biópsia, certo? Então a gente precisa pedir uma biópsia. A grande questão é quando indicar a biópsia, para não ficar pedindo para todo mundo. O toque e o PSA são exames
separados. Então, se o PSA der alto e o toque normal, você faz o exame. Um complementa o outro? Isso. Se o toque estiver alterado e o PSA estiver normal, você pede do mesmo jeito a biópsia. Então, eles são exames separados que, quando juntam, aumentam a chance de detecção precoce. Então, o PSA sozinho ele tem uma chance X, o toque sozinho tem uma chance X, quando você junta os dois, vira 2X, de chance de detecção precoce. Mas o toque a gente usa para várias coisas, não é só para ver o câncer de próstata, certo? O jeito mais fidedigno de você medir o tamanho da próstata do homem é pelo toque. O ultrassom, que é aquele exame que a gente pede, ele tem uma chance de 30% de errar o tamanho da próstata, mesmo se o cara for muito bom. O exame mais certo para ver o tamanho da próstata é a ressonância e o toque, e o ultrassom transretal, que é o que a gente faz na biópsia. A gente não pede no dia a dia, porque, pelo amor de Deus, né? Sim. Então o toque ele é muito fidedigno para isso, para ver o tamanho. A gente fala que uma polpa digital tem mais ou menos 20 gramas da próstata. Então se você palpa a próstata e tem 3 polpas digitais, provavelmente tem 60 gramas. Isso é uma média, né? No câncer de próstata, especificamente, a gente quer ver a alteração de textura. Né? A próstata é um órgão adenomatoso, que a gente fala, então ele tem uma consistência de um marshmallow, assim, que é normalmente que falam que é a aba do nariz. E a gente procura a parte rígida, que é a ponta do nariz. Para quem faz isso direto, é muito nítido. Quando você faz o toque da próstata, você vê que tem uma área ali endurecida. Né? Aquela área endurecida ela pode ser uma infecção ou pode ser um câncer. Então, não necessariamente quando você faz o toque tem um endurecimento, aquilo é câncer. Pode ser uma infecção. E quando precisa fazer a cirurgia? Aí, em caso faz a cirurgia, a cirurgia extrai a glândula toda? Então, aí o que faz? Quando a gente, vou dar um exemplo hipotético. Chegou um paciente lá no consultório que tem um PSA de 1,5, normal. A gente considera abaixo de 4 normal, abaixo de 2 mais tranquilo. Se eu fizer o toque nele, que a gente faz em todo mundo, e eu achar que tem um carocinho na próstata, a gente pede a biópsia. No paciente que tem um PSA abaixo de 2 e o toque alterado, a chance dele ter câncer é só 5%. Então, hoje em dia, está se discutindo se vale a pena ou não fazer o toque em pacientes com PSAs abaixo de 2, porque tem uma chance muito baixa de ser câncer. Agora, se o paciente tem um PSA acima de 4 e você faz o toque e está alterado, a chance de ser câncer é muito alta. E nesse caso, o prognóstico é pior. Então, o câncer de próstata com toque normal tem um prognóstico melhor do que o câncer de próstata com toque alterado. Porque quer dizer que a doença já está começando a pegar a cápsula da próstata. Né? Então, o toque ele também serve para estadiamento. Agora, o diagnóstico é só pela biópsia. É o único jeito de fazer diagnóstico de câncer de próstata. Mas no caso de câncer, extrai toda a glândula? Sim, aí se for câncer de próstata, se for um câncer de próstata inicial, o tratamento é cirúrgico. A gente tira a próstata e as vesículas seguintes. E os fatores de risco, doutor? O câncer de próstata tem 2 fatores de risco. Né? Isso é importante porque isso indica quando começar o rastreio. Tá? Quando que o homem deve começar a investigar o câncer de próstata? Né? Aqui no Brasil, normalmente a gente começa o acompanhamento a partir de 50 anos. Né? A Secretaria aqui do Brasil de Urologia, a Sociedade de Urologia Brasileira, ela indica iniciar o tratamento acima de 50 anos em pacientes que não têm fator de risco. E aí acima dos 45 anos quando você tem fator de risco. Então é importante saber os fatores de risco. Principal, genética, certo? Se tiver casos na família, geralmente primeiro grau, tá? Pai, irmão e avô, né? Pode ser avô materno ou paterno. Tem que ficar mais ligado. Se você tiver histórico na família de câncer de próstata, aumenta 6 vezes a chance de ter, que é 600%. Alto, hein? Se você, por exemplo, adotado ou não conhece teu pai e tua mãe, a gente considera como se tivesse. Então tem que começar acima de 45. Ah, tá certo. Tá? O segundo fator de risco é o negro. O negro ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Quando tem, é mais agressivo e mais novo. Esse paciente que a gente operou aqui na Beneficência de 48 anos, ele é negro. Todos os pacientes que eu lembro que eu operei câncer de próstata com menos de 50 anos era negro. Então o negro ele é fator de risco. Por quê? Ninguém sabe ainda, mas é. Então, se você é negro e tem mais de 45 anos, precisa acompanhar. Se for negro e tiver caso na família, então, quer dizer que vai ter? Não. Dobrado. Então, o homem com certeza vai ter câncer de próstata, não importa a idade. Na verdade, isso a gente está discutindo hoje em dia, né? Porque antigamente era muito difícil a gente fazer esse estudo.
Tipo, homens vão ter câncer de próstata depois de 90 anos. Quase ninguém vivia mais de 90 anos. Né? Sim. Agora a gente conseguiu ter um trabalho que saiu há um tempo já, que pegaram vários homens acima de 100 anos, que morreram por outras causas. Quando examinaram a próstata, descobriram que tinham câncer de próstata. Então a gente costuma brincar que... Então, no caso. a gente costuma brincar que todo homem vai ter câncer de próstata. Vai depender se vai viver o tempo suficiente. Mas a gente só preocupa no câncer de próstata dos 45 aos 75 anos, né? Nos extremos, acima de 75 anos, não, a gente não preocupa tanto. Ele é um câncer silencioso, né, doutor? Outra coisa que é importante, como é que lida com antes isso? a gente mudar, que é importante, isso é muito interessante. O câncer de mama na mulher aumenta a chance de câncer de próstata na família. Então, se o homem tiver a mãe com câncer de mama, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Não é a mesma chance do câncer de próstata, câncer de próstata. Importante isso para mas você que aumenta está a nos chance. ouvindo. A gente sempre fala porque É a primeira vez que eu ouço também. não é o mesmo, porque é o mesmo gene, né? É a alteração do mesmo gene no homem e na mulher que dá a mesma. Por isso que é uma doença tão parecida, né? Tipo, o câncer de mama dá muita metástase óssea, de próstata também. São doenças glandulares, né? Aquele gene do câncer de próstata, ele pode aparecer depois de muitos anos em outra parte do corpo? O gene, sim. A doença, não. O câncer de próstata é muito específico, né? Mas o gene, sim. Na verdade, a gente está aprendendo Não é igual muito, de né? mama, então. Não é. Mas são genes muito parecidos, né? Por isso que tem esse aumento do câncer de mama. Né? E é muito importante enfatizar o percentual de cura, que é de 90% com diagnóstico precoce, né? O que você tinha perguntado da sintomatologia, Sim. isso é importante, porque igual o presidente teve dúvida, tem muito homem que tem dúvida. Se o câncer de próstata altera o xixi, se piora o jato. Eu tenho muitos pacientes homens que me procuram achando que tem câncer porque está com um jato fraco do xixi. E não tem nada a ver. O câncer de próstata ele é assintomático. Ele só começa a dar sintomas quando ele vai para o osso, que é a primeira metástase, o sítio metástase. Aí começa a ter dor óssea. A gente tem alguns pacientes aqui na beneficência. Já é mais grave, né? Ou quando vai ali para a bexiga e dá um pouquinho de alteração no xixi. Mas a maioria dos cânceres de próstata iniciais não tem sintomas nenhum. O que altera o xixi é o crescimento benigno da próstata, que é outra coisa. O homem pode ter as duas doenças, como pode ter uma e não ter outra, né? Então não adianta esperar ter sintoma para procurar o urologista, porque aí com certeza já vai estar avançando. Complica tudo, né? Eu lembro que quando eu fazia residência de cirurgia, lá em Ourinhos, que eu fiz Santa Casa, tinha um ambulatório de urologia do SUS. Lá a gente pegava muito paciente, chegava acamado, com metástases ósseas, com câncer de próstata. Aqui na BN, graças a Deus, é muito raro. Às vezes a gente pega um paciente com PSA mais de 2.000, 3.000, né? Que é quando vai para o osso. Mas a maioria esmagadora são pacientes com cânceres iniciais. Né? Doutora, a gente sabe que esse é um assunto que ainda tem muito tabu, muito preconceito, né? Os homens acabam ficando mais inibidos. Como é que o doutor costuma lidar com esses pacientes que chegam com medo, com vergonha? Isso é uma coisa que está mudando muito ultimamente, né? Acho que tem muitas coisas que estão mudando para ruim, mas algumas coisas estão mudando por bem, né? E eu acho que essa percepção do homem que ele precisa se cuidar. Eu lembro que antigamente o homem, ele socialmente foi criado para cuidar da família, né? E não para cuidar de si mesmo, né? Então tem muito paciente aqui é muito claro isso. Como a gente faz muita cirurgia de câncer de próstata, tem muito homem que vem com câncer para operar, e aí você fala para o paciente que ele tem câncer. Mesmo sendo inicial, é um choque, né? A primeira coisa que ele fala assim: doutor, mas se eu operar, eu vou ter que parar de trabalhar? Porque eu tenho que cuidar da minha família. Então a cabeça dele está nisso. É inerente, né? Isso é da sociedade, foi criado assim. Mas hoje eu acho que está mudando um pouquinho, né? O toque retal, tem um trabalho muito interessante que mudou um pouco a minha visão. Perguntaram por um monte de homem no mundo inteiro por que ele não gosta de neurologista. Aí a maioria falou pelo toque. Aí você pescou pelo toque por quê? Vergonha de doer, de dor. E eles responderam que o maior problema é a posição que eles colocam o paciente, né? Que antigamente colocava o paciente de 4. Hoje não faz mais isso, né? Eu mesmo examino com o paciente deitado de costas. Então a gente consegue fazer o exame menos invasivo, né? É um exame que demora 2 segundos. Não dói, não machuca. É muito rápido. A gente não faz toque em todo mundo hoje. Isso é uma coisa antiga, né? Hoje a gente seleciona pacientes muito novos, com PSA baixo. Então, assim, não tem que ter medo do toque. O toque é um exame
Eu sempre falo, os homens estão com medo, eu falo, cara, mulher tem que fazer transvaginal todo ano. Transvaginal é 10 vezes pior do que o toque retal. E tem que fazer. Mas, doutor, como é que o médico define se aquele paciente vai para a cirurgia ou a opção é fazer a radioterapia? Tá, então vamos falar de Como é tratamento. É o seguinte, quando você faz primeira coisa, quando você suspeita de um câncer de próstata, então o paciente tem PSA aumentado, um toque alterado, você indica a biópsia. A biópsia é um exame que a gente faz, antigamente fazia com anestesia local, é terrível, porque é transretal, né? Faz pelo reto, pelo ânus. Hoje a gente faz com sedação, eu faço aqui na BN também, a gente faz com sedação, faz guiado por ultrassom, é um exame que demora uns 10 minutos, assim. É meio chatinho, porque fura ainda. você faz pelo reto, né? Então, o que acontece? Sangra no cocô e no xixi, né? Porque sangra pela... Mas assim, é uma semana, às vezes nem sangra, né? É bem tranquilo, bem mais do que antigamente. A biópsia é que vai dar pra gente o diagnóstico, certo? O diagnóstico, ele é importante porque pra gente indicar o tratamento, a gente precisa saber qual tipo de câncer que é. E essa classificação que eu disse no começo é importante. O tipo de câncer, né? Que ele vai de 1 até 5. O resultado é a biópsia que dá. Cânceres tipo 1 e tipo 2, a gente considera tumores de baixo risco, né? 3, 4 e 5 de alto risco. E o PSA é importantíssimo, porque se o PSA estiver abaixo de 10, a gente considera uma doença que tem uma alta probabilidade de estar só na próstata. Entre 10 e 20, médio. E acima de 20, alta chance da doença não estar mais só na próstata. Por que isso é importante? Porque a gente só indica tratamento primário, que é cirurgia ou radioterapia, para pacientes que têm um câncer só na próstata. Por quê? Porque se você faz a cirurgia de um paciente que o tumor não está mais na próstata só, ele não vai curar. Aí ele vai ter todos os problemas da cirurgia e ainda vai ter que fazer um tratamento secundário. Sim. Nos pacientes que a gente tem dúvida, que é o tipo 2 ou o PSA entre 10 e 20, a gente faz 2 exames que a gente chama de estadiamento. Primeiro é a cintilografia óssea, que é para ver se tem doença no osso ou não. E a segunda é a tomografia, para ver se tem doença dos linfonodos. Se a tomografia e a cintilografia estiver normal, a gente pressupõe que esse paciente tem a doença inicial. Aí a gente indica a cirurgia para pacientes que têm capacidade de operar e a radioterapia para pacientes que não têm possibilidade de cirurgia. Que é o quê? Paciente obeso mórbido, pós-infarto, AVC, acima de 75 anos, alguma doença neurológica, Camado, esses pacientes a gente não faz cirurgia. Todos os outros pacientes a gente precisa operar. A cirurgia robótica, ela resolve mais que a outra ou as duas resolvem da mesma maneira? Essa é uma ótima pergunta e é uma dúvida que o pessoal tem bastante, ainda mais agora que a robótica está meio fazendo sucesso, né? Sim. O que acontece? A cirurgia do câncer de próstata sempre foi uma cirurgia muito difícil. Inclusive, quando ela foi criada, ela tinha uma alta taxa de mortalidade. Os pacientes morriam muito na cirurgia por sangramento, né? Que a próstata é um órgão que sangra muito. Com o tempo foi avançando a técnica, né? A técnica que a gente usa hoje é a técnica do Surge, né? Do HC lá, que ele mudou a técnica de Walsh, que é o cara que fazia mesmo. Todo mundo faz o mesmo padrãozinho, mas é uma cirurgia muito difícil tecnicamente e que a taxa de cura, principalmente, mas a taxa de complicações depende da técnica cirúrgica. Então, quanto melhor o médico fazer a cirurgia, menor a chance de complicação, maior a chance de cura. O que aconteceu? Como a cirurgia é muito difícil, tecnicamente, eles sempre procuram técnicas melhores. Depois da cirurgia aberta, vem a cirurgia por vídeo. A cirurgia por vídeo, que é a que a gente faz vesícula, tudo, a técnica é mais difícil do que a aberta. Só que a robótica não. A robótica é mais fácil. É uma cirurgia bem mais fácil, tecnicamente. Então, quando você pensa nisso, daqui uns anos, com certeza a cirurgia robótica vai ter uma taxa melhor de cura. Mas hoje não. Hoje a taxa é igual. É igual. Hoje é igual. Se você pega um cirurgião bom que faz cirurgia aberta e um cirurgião bom que faz cirurgia robótica, a taxa de cura é a mesma. O problema é que tem poucos cirurgiões bons que fazem cirurgia robótica, porque está aprendendo ainda, né? Então a taxa cai um pouco. Mas daqui uns anos, com certeza elas vão se igualar. Agora, se for pensar em complicação, tempo de internação, aí a robótica é muito melhor. É uma cirurgia que você consegue dar alta no mesmo dia. Doutor, a gente sabe que o toque
a questão do preconceito que nós falamos aqui, né? E uma outra questão que a gente sabe que é um problema é a questão da sexualidade desse homem. Eu queria te ouvir falar um pouquinho para quem está nos ouvindo, para ver se a gente consegue encerrar esse podcast com eles decididos a fazer o exame, né? Então, tudo bem explicadinho, que o doutor aí é muito conhecimento. Né? Como a gente faz muita cirurgia de câncer de próstata aqui, a gente faz 8 por mês, tem uns 2 anos, né? Então a gente opera paciente de 70 anos, 50 anos, 45, negro, branco, obeso, heterossexual, homossexual, tem todo tipo de paciente que a gente faz cirurgia. E a parte sexual, ela é unânime, né? Uhum. Se tem uma coisa que a gente tem certeza é que o tratamento do câncer de próstata vai dar algum grau de disfunção erétil. Tem muito paciente que vem e fala, doutor, eu quero fazer radioterapia, porque a radioterapia não vai dar problema de ereção. Mentira, vai dar também. Por que a cirurgia do câncer de próstata dá dificuldade de ereção? Né? Isso é por lesão nervosa. O plexo da ereção, o plexo do pênis, passa do lado da próstata, dos dois lados, assim. Quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente preserva o nervo, quando possível. Mas mesmo assim, aquele trauma ali tem lesão nervosa. Sim. Então, depois que o paciente faz a cirurgia, é como se fosse um paraplégico pós-AVC. O paraplégico não precisa fazer fisioterapia? É uma lesão nervosa. Uhum. É rápido a recuperação? Não. Então, depois da ereção, a gente precisa esperar uma recuperação neurológica para voltar a ter ereção. Isso é difícil. Mas tem tratamento. Né? Não é... Hoje, todo paciente nosso que a gente opera, que tem vida sexual ativa, já sai tomando remédio para ereção no pós-operatório. Uhum. Depois que ele volta com o resultado da biópsia, a gente já passa o remédio para ele tomar, a tadalafila diária, todo mundo. E aí, dependendo do caso, a gente vai aumentando a dose, ou passando medicação injetável, ou mesmo prótese de pênis. Então tem tratamento. Tem tratamento. Na verdade, a disfunção erétil mais difícil é a psicológica, né? Não é a orgânica, né? A orgânica a gente trata, pô. A gente tem várias medicações. O problema da disfunção erétil é a psicológica. E eu costumo falar que eu tenho certeza que metade dos pacientes que a gente opera tem problema de ereção pela parte psicológica. Porque você imagina, é uma cirurgia que ele escuta falar de todo mundo que vai dar problema de ereção. Ele já vai na primeira consulta. Complicado. Ele não sabe nem que doença ele tem, mas ele sabe que vai dar problema de ereção. Então o cara entra na cirurgia já sabendo isso. Ai, meu amigo, quando mexe com a cabeça, tá difícil voltar ao normal. Então, mas aí, diante de tudo que o doutor falou, ele já pode ir com a informação de que tem tratamento. Aquilo que ele não conseguia se completar, ele se completa com uma outra medicação. É esse o pensamento. Exato. É melhor ter um remédio que resolva, né, do que não ter. Exato. É que eu estava falando antes aqui para vocês, né? Se a gente for deixar de fazer o que é preciso com medo de dar problema, a gente não sai de casa. Você não sai de casa para não ser atropelado, você não vai tomar banho no mar com medo de afogar. Então, isso não existe. A gente nunca pensa. O câncer de próstata é uma doença muito difícil. Por quê? Porque ela é assintomática. Hoje eu atendi um paciente no consultório. E ele falou assim, doutor, eu operei ele, câncer de próstata. Ele tinha um câncer de próstata, eu operei ele e curou do câncer. Só que ele está com incontinência urinária um pouquinho. Aí, doutor, mas antes da cirurgia eu era normal, e agora eu sou assim. Eu falei, não, você não era normal. Você tinha um câncer e hoje você não tem. Você só não sentia nada. Mas não é que ele era normal. O fato de não sentir não quer dizer que não tem a doença. Sim. Se não tratar, ela vai avançar e ele vai morrer de câncer de próstata. Doutor, nós já caminhamos aqui, estamos nos minutinhos finais. Eu queria pedir ao doutor, para a gente poder se despedir aqui, uma mensagem para esse homem que está nos assistindo diante dessa campanha do Novembro Azul. Qual a mensagem que o senhor deixa? A mensagem que eu falo esse ano é a mesma que eu falo todos os anos, né? Câncer de próstata é uma doença que não vai desaparecer, muito pelo contrário, né? Eu tenho certeza que a maioria dos homens que estão assistindo conhece alguém que teve câncer de próstata, é uma doença muito comum. E o que a gente precisa entender é que o diagnóstico, no começo, traz uma taxa de cura. Pouquíssimos cânceres hoje em dia têm taxa de cura de 90%. Então é muito importante essa busca ativa do homem, né? Que ele procure o urologista a partir dos 45 anos, mesmo que não tenha sintomas, mesmo que não tenha caso de câncer na família. Se você tem caso de câncer, você precisa procurar, de próstata ou de mama, né? E não fica com medo não, que a gente faz tanta coisa pior no dia a dia que não faz bem pra gente, né? Acho que isso, eu costumo falar, é uma troca muito justa você passar em consulta uma vez por ano e ter uma 90% de chance de cura. É verdade, é importantíssimo isso. Dr. Thales Vieira vai estar conosco na roda de conversa no dia 28. Você é o nosso convidado. Presidente Ademir Pestana, muito obrigada pela presença. Dr. Thales Vieira, muito obrigado pela presença. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde.
chegando até você. Até a próxima. Tchau, tchau.